Sistema internacional. De maneira a garantir umas unidades bem definidas e acessível a todas, foi criado um sistema internacional de medidas. Assim, uma determinada quantidade é sempre, ou deve ser sempre expressa com um número e uma unidade, sendo a unidade uma quantidade real e escalar e bem definida, que é adotada por convenção e contra a qual comparamos outras unidades. A razão da criação deste sistema tem a ver com aquilo que antigamente acontecia. Veja-se, por exemplo, em relação à unidade de distância. Hoje em dia usamos o metro, mas já foram usados várias unidades, como por exemplo a polegada, o palmo, o pé, e estas unidades até inicialmente eram usadas, era o palmo, a polegada e o pé do senhor, do dono daquelas terras, até que acabou por ficar sendo definida numa distância. Tínhamos a jarda, a milha marítima, e portanto há realmente uma série de unidades de distância. E a introdução do metro permite termos um termo de comparação única. Se calhar aquela unidade, uma unidade que é mais curiosa, era a légua. A légua era normalmente definida como a distância percorrida numa hora por uma pessoa. E se formos à procura, temos várias definições de légua, sendo que pode ir desde 1000 e tal metros até 14.000 metros de distância. E, portanto, há várias, estas que aparecem aqui definidas são algumas das que aparecem com mais frequência. Portanto, estão a ver como é muito difícil, quando se fala numa légua, sabermos a que é que se refere. Muitas vezes são medidas locais. E este é um dos motivos da importância da adoção de um sistema internacional e de adotarmos uma medida fixa, como no caso das distâncias temos o metro, que é igual no mundo inteiro. A maior parte destas medidas que aqui estão definidas para distâncias, muitas delas já nem sequer são utilizadas. Outra importância, quando falamos do sistema internacional, tem a ver com a forma como escrevemos as unidades. Isto é um artigo engraçado, publicado no Boletim do Reino Unido, em que foi feita uma recolha de algumas unidades que aparecem em boletins de análise clínicas. E uma unidade que nem sequer faz parte do sistema internacional, como iremos ver, mas, por exemplo, o milímetro por hora, estão a ver a quantidade de formas como apareciam escritas. Algumas delas dificilmente a gente conseguia perceber o seu significado. Ou, por exemplo, milímetro cúbico, em que aparece escrito de formas que realmente não lembram a ninguém. Quer dizer, algumas delas, por exemplo, percum, se eu visse isto escrito, não conseguia descobrir o que é que significa. Também é verdade que está a partir do inglês per cubic millimeter, mas dificilmente eu conseguiria perceber. E, portanto, esta é outra das questões importantes na adoção do sistema internacional. Não sei se tem noção, mas as unidades, houve agora uma grande revisão no 26º meeting do Conselho Geral de Pesos e Medidas, em que foram feitas algumas atualizações que entraram agora em vigor a 20 de maio de 2019. Para nós pouco muda no dia a dia, concretamente algumas das mudanças têm a ver com uma definição e com algumas constantes, como a constante de velocidade da luz ou constante de Planck, mas será para dígitos que habitualmente não vão interferir com aquilo que é o cálculo que normalmente se faz. Só para quando precisamos de usar maior rigor é que vamos sentir essa diferença. E depois algumas diferenças na
forma como são definidos algumas unidades, como o quilograma, o ampere, o Kelvin ou o mol, o quilograma deixa de ser definido em função da tal barra que existe no Centro Nacional de Pesos e Medidas, até porque já começava a haver alguma alteração na sua massa e, portanto, passa a ser definido de uma forma considerada mais definitiva. Mas isto não é para nós muito importante. O mais importante é percebermos que quando falamos em grandezas, seja elas quais forem, há um símbolo que está adotado. Às vezes o símbolo pode estar expresso de várias formas, mas os símbolos devem estar sempre, como podem ver, em itálico. E depois, normalmente quando representamos uma quantidade, temos uma unidade para cada uma das grandezas. E o símbolo da unidade habitualmente vem escrito em letra minúscula, a não ser que seja derivado do nome de uma pessoa. Atenção que, neste caso, apesar do símbolo ser em letra maiúscula, o nome da unidade mantém-se sempre escrito em minúsculo. Kelvin, porque deriva do nome de um cientista, aparece com um símbolo K maiúsculo, mas o nome da unidade é em minúscula. Todas estas unidades são unidades de base, com exceção do quilograma, que é a única unidade de base que na realidade já inclui um prefixo. Não se usa como unidade de base o grama, mas o quilograma. Depois temos as chamadas unidades derivadas, como a área, volume, a velocidade e por aí afora. Portanto, isto são unidades em que já não tem apenas uma única unidade, mas resultam de uma operação. Multiplicação, divisão, ou então até o conjunto de algumas, como acontece, por exemplo, aqui na concentração em massa, em que temos o quilograma a dividir pelo metro elevado ao cubo. Portanto, há aqui um conjunto de operações. Há aqui uma exceção que é o índice de refração. O índice de refração não tem unidades, portanto, vem apenas expresso com um algarismo sem ter um número sem ter unidades. Depois, há também algumas unidades que, apesar de serem derivadas, têm normalmente um nome especial. É o caso da frequência, que no fundo é segundo menos 1, mas usa-se como nome o Hertz. Mais uma vez, reparem, Hertz, o nome da unidade é escrito em minúsculo, mas, porque deriva do nome de uma pessoa, o símbolo vem em maiúscula. Watt, Volt, Joule, Pascal, Newton, todas elas escritas da mesma forma. E ainda o grau centígrado, ou o grau Celsius, neste caso o Celsius é bem escrito com um C maiúsculo, mas em termos de símbolo tem o símbolo do grau e o C e devem estar sempre os dois juntos. Bem? E reparem, já irei falar disto, mas é escrita a unidade, um espaço e depois grau centígrado, ou Celsius. Para qualquer destas unidades, podemos empregar múltiplos ou submúltiplos, com exceção, claro, do quilograma, que já vem com símbolo, com o prefixo de quilo, portanto, com um múltiplo. Todas as outras podemos usar. Claro que no caso do quilograma, o que teríamos era substituir o K de quilo por um outro prefixo. E temos múltiplos, deca, hecto, quilo, correspondente a 10 vezes, 100 ou 1000 vezes, ou ainda mega, giga, tera, peta, por aí afora. E os submúltiplos, deci, centi, mili, micro, nano, pico e por aí em diante. Podemos colocar qualquer destes múltiplos ou submúltiplos nas várias unidades, apesar que há algumas que normalmente não vemos, por exemplo, o grau centígrado, ou o grau Celsius, não costumamos ver a colocação de múltiplos ou submúltiplos. E ainda
há algumas unidades que, apesar de não serem do sistema internacional, são comumente aceites. É o caso no tempo, em que a unidade é o segundo, mas muitas vezes aceita-se o minuto, a hora e o dia. Ou o caso do volume, em que a unidade, apesar de normalmente é o metro cúbico, mas aceita-se o litro. Este é um dos poucos casos em que o símbolo pode ser uma letra minúscula ou uma letra maiúscula. E o motivo desta utilização é porque a letra minúscula L é, na maior parte das máquinas, muito parecida com o algarismo 1. Aliás, antigamente, a maior parte das máquinas de escrever nem sequer tinham um algarismo 1. O algarismo 1 era um L minúsculo. E daí que, para evitar confusão, se tenha adotado também o L maiúsculo, e muitas vezes em alguns locais até se recomenda que se use o L maiúsculo para evitar confusão entre o L minúsculo e o algarismo 1. Depois temos aqui mais outras unidades vulgarmente utilizadas. Uma delas, que há pouco falei, da chamada milha náutica, que ainda é muito utilizada, especialmente a nível do mar. Ou o próprio angstrom, também como estas unidades de pressão aparecem com muita frequência. Quando estamos a escrever, e para evitar alguns daqueles problemas que eu apresentei logo de início, que vinham relatados naquele artigo, em que havia formas de escrever muito diferenciadas, há também algumas regras que é importante respeitar. Uma delas eu já abordei, há sempre um espaço entre a quantidade e a unidade. Esse espaço, na realidade, corresponde a uma multiplicação. Portanto, o que aquele espaço indica é que aquele valor, por exemplo, 5, depois um espaço m, metro, significa que é 5 vezes a unidade padrão do metro. Os símbolos, como eu disse, começam sempre por letra minúscula, com exceção dos que vêm das pessoas e, no caso do litro. Os símbolos das quantidades ou grandezas vêm em itálico. Os símbolos correspondem, então, como eu disse, a uma entidade matemática. Por exemplo, quando eu escrevo T, temperatura, igual a 293 Kelvin, este espaço, como eu já disse, corresponde a uma multiplicação. E, portanto, isto podia ser escrito, se ele está a multiplicar e isto é uma equação, o K, a unidade do Kelvin, pode passar para o outro lado a dividir e, portanto, podíamos escrever T barra K igual a 293. Portanto, T em itálico indica uma grandeza, o tempo, a temperatura, barra, que significa que é a temperatura que está representada em Kelvin, e depois 293. Se quiséssemos, nós dividíssemos estes 293 por 1000, seria 0,293, que seria kilo-Kelvin, e, portanto, o kilo-Kelvin pode estar deste lado como poderia estar daquele lado. Eu sei que isto não é habitual vermos representado, mas é só para perceberem a mecânica da grandeza e das unidades de uma determinada quantidade. Sempre que se escreve o nome da unidade, ele é, como eu já referi, escrito em minúsculas, claro, exceto no início da frase, não é? Como eu já tinha dito há pouco em relação à tabela. Outra regra importante é que o separador de casas decimais deve ser o ponto ou a vírgula. Em português usamos normalmente a vírgula, em inglês usa-se normalmente o ponto. E para evitar confusão, recomenda-se que o agrupamento de números, quando se indica, como por exemplo está aqui 1 milhão, não se deve colocar nem pontos nem vírgulas a separar para evitar exatamente confusão com o separador de casas decimais. E, portanto, recomenda-se que se use um espaço que a regra é que devia ser um espaço mais estreito, mas às vezes nem sempre é fácil introduzir esse caractere. A incerteza pode ser indicada mais à frente com mais ou menos, ou
podemos indicar com um parênteses nos algarismos que correspondem ao grau de incerteza. Prefixos, podemos usar qualquer dos que eu há pouco apresentei na tabela, mas só se pode usar um prefixo por unidade, não se pode usar mais. Quando escrevo por extenso, ou quando escrevo as unidades, ou escrevo o nome completo, ou escrevo o nome, ou escrevo o símbolo. Não posso misturar, por exemplo, ou coloco colombo por quilograma, não devo colocar colombo por ou barra kg. Pronto. Isto são algumas regras. Podíamos falar de ainda outro tipo de regras, mas se calhar não faz muito mais sentido.